exemplos. Quando o senhor estava falando sobre a falta de preparo, me lembrei muito da história do trem, né? Um trem com quase 1.000 passageiros, que ficou 10 horas preso. E o senhor está falando um pouco disso, quer dizer, sabe que vai ter uma situação como essa. Será que é seguro fazer essa viagem? Porque esse é um trem turístico na Serra do Mar, né? Que sabia que justamente aquela região também teria muitos ventos, o que poderia ter problemas no meio do caminho. Esse é o tipo de exemplo que o senhor está falando, quer dizer, um trem de passageiros nessa viagem turística na Serra do Mar, numa região que é alvo do ciclone, poderia estar circulando naquela situação, professor? Não deveria, inclusive pelo fato de o alerta ter sido fornecido com bastante antecedência. Então, serviços que estão mais vulneráveis, que não são essenciais, deveriam ser suspensos. Falou, olha, enquanto nós não tivermos uma segurança em relação ao comportamento do clima, redução do volume de chuvas, redução dos ventos, nós não vamos oferecer esse tipo de serviço. É muito mais prudente do que você ter que socorrer quase 1.000 pessoas que ficaram aí cerca de 10 horas presas dentro de um trem, sem necessidade, porque elas poderiam não ter embarcado, né? Inclusive, aí vai um pouco da responsabilidade pessoal de cada um, não é só a empresa, né, que fornece o serviço, mas a pessoa verificar, olha, tem uma situação de alerta climático, eu não vou para uma área de risco, eu não vou usufruir de um serviço que possa ser interrompido diante dessa situação. Então, nós temos aí uma responsabilidade coletiva, nós temos a responsabilidade de cada um de não se expor a riscos desnecessários. É claro que isso é diferente da pessoa que mora numa região sujeita a um evento desse, e uma pessoa que muitas vezes deliberadamente vai utilizar um serviço dentro de um contexto de extremo climático. E também há a responsabilidade óbvia dos diversos níveis de governo de permitir que esse tipo de serviço continue operando, mesmo diante de um cenário extremo como esse, ou seja, os alertas climáticos, eles precisam ser levados em consideração, precisam ser levados a sério, porque, infelizmente, no contexto das mudanças climáticas, as previsões do painel intergovernamental de mudanças climáticas, de que nós teremos eventos cada vez mais extremos, ou seja, as chuvas serão mais intensas, os ventos serão mais intensos, e, por outro lado, quando nós tivermos períodos de falta de chuva, períodos de estiagem, as temperaturas serão elevadas e nós teremos muitas semanas ou meses sem o volume adequado de chuvas. Então, nós precisamos nos adaptar a esse novo contexto, tá? E evitar uma exposição desnecessária ao risco. Professor, é tão interessante isso que o senhor está falando, porque essa sua frase, né? Os alertas climáticos, eles precisam ser ouvidos, respeitados. A gente vê que, por exemplo, as prefeituras e os governos, como o senhor mesmo falou, não têm respeitado, não têm tomado atitudes e feito a prevenção. E aí eu trago também para a população, né? Porque assim, a gente não está acostumado com essas situações, né, professor, desses fenômenos aqui no nosso país, e a gente fala, ah, mas não vai acontecer. E aí você sai na rua e você, de repente, é tomado por um vento fortíssimo, porque você também não tem esse alerta, né? Como é que a gente lida com isso, professor? Como fazer com que os brasileiros que não estão acostumados com fenômenos como esse, e como o senhor mesmo já falou, eles vão acontecer cada vez mais, aprendam que eles precisam realmente tomar cuidado, porque pode sim, ontem mesmo eu estava andando na rua aqui em São Paulo, um vento fortíssimo, e aí galhos e galhos caindo, né? E você às vezes andando na rua num momento em que está perigoso, né? Como é que faz com que os brasileiros possam tomar mais cuidado e respeitar esses alertas que o senhor está dizendo? Bom, tem duas questões aí. Tem o papel fundamental da imprensa, e a imprensa vem cumprindo esse papel, né, de divulgar esses alertas, de chamar atenção para esses eventos, mas também tem, em contrapartida, o papel de cada nível de governo, porque à medida em que o cidadão ele percebe que o governo está tomando providências em função de extremos climáticos, ele começa a perceber que a situação é séria, não é só uma coisa que está sendo divulgada pela imprensa, mas também isso está levando a tomada de decisões, né, o desenvolvimento de projetos para que os impactos eles sejam minimizados.
É claro que isso todo é um aprendizado social. Se nós pegarmos, por exemplo, áreas que estão sujeitas a furacões, pegar a Flórida, por exemplo, eles têm um nível de preparo muito grande. Claro que estão sujeitos aí a danos materiais, infelizmente, às vezes pessoas acabam falecendo, mas há uma conscientização muito maior, inclusive para que ocorra a desocupação de áreas, né? Ocupação temporária, por exemplo, por uma semana, se for o caso. Esse é um aprendizado que a gente precisa desenvolver e precisa ter estrutura também para isso. Se a pessoa resolve sair da sua casa, olha, eu estou numa zona que pode ocorrer inundação, pode ocorrer alagamento. Para onde eu vou? Então, é necessário que a gente tenha esses locais de abrigo temporário, né, com uma infraestrutura adequada para receber as pessoas, para que elas se sintam seguras em deixar as suas residências durante algum tempo. E também evitar, né, orientar as empresas prestadoras de serviços não essenciais para suspenderem esses serviços caso haja um risco, né, das pessoas que venham usar esse serviço de se exporem a uma Uhum. situação que pode ser muito, muito delicada. Foi o caso das pessoas que ficaram presas nesse trem aí por diversas horas, obviamente sem qualquer tipo de infraestrutura dentro da composição. Olha, aliás, eu até fui pegar, né, o professor, porque eu fiz o cadastro no SMS da Defesa Civil. Aliás, esse é um serviço muito interessante, viu? Para quem mora em São Paulo, acredito que em outros estados também há isso, porque a gente fala, eles enviam SMS fazendo os alertas, né? E aí eu sou cadastrado, não sei se o senhor deve ser também, né? Cadastrado na Defesa Civil. Para você fazer o cadastro, basta você enviar um SMS para o número 40199, 40199, falando o seu CEP, que aí ele fala do seu CEP, você pode pôr outros CEPs também da onde você circula. E aí eles vão mandando, né? Por exemplo, ontem mandaram aqui, olha, condições para fortes rajadas de vento nas próximas horas. Cuidado, caso necessário, busque abrigo. Não fique próximo a árvores. A Defesa Civil mandou isso ontem. Hoje mandou também sobre o frio. Aí coloca: agasalhe-se, hidrate-se, não acenda fogueira em ambientes fechados, evite acidentes. Isso está válido até domingo. Fique atento com o frio intenso aí em São Paulo. Esse tipo de alerta, né, que o senhor fala. A gente receber esse alerta e respeitar esse alerta. Ler, prestar atenção, passar adiante para os seus familiares. É isso, né, professor? Sim, Fabiola, mas eu defendo que esses alertas eles sejam compulsórios, que eles não dependam de inscrição. Tá? Eu já tive, num outro contexto, eu estava em Los Angeles e meu celular é nacional, mas acessava a rede ali, e eu recebi informes da polícia, que era mandado para todos os celulares da região, sobre sequestro de crianças. Né? Então, é uma coisa compulsória, não depende da minha vontade de me inscrever num serviço para receber alertas. E eu defendo que isso seja feito no Brasil, ou seja, o governo ele manda, né, a Defesa Civil, ela manda um alerta para as companhias de celular e todas as pessoas que estão numa região, elas vão receber compulsoriamente esse tipo de alerta. E defendo também que os alertas da Defesa Civil, eles sejam mais específicos. Por exemplo, quando nós temos chuvas muito fortes, tradicionalmente, infelizmente, nós temos na região da Grande São Paulo áreas que são onde a inundação, enchentes ocorrem com relativa frequência. Então, eu poderia especificar, olha, avenida tal tem possibilidade de alagamento, de interrupção, exatamente para que as pessoas possam se orientar melhor em relação ao trajeto que elas vão fazer, evitando, às vezes, cair numa região, não conseguem voltar e essa região está sujeita a alagamento. Então, defendo duas coisas, que o alerta ele seja compulsório e muitas vezes que ele seja mais específico. Não é o caso agora, porque foi uma situação que afetou toda a região metropolitana de São Paulo, então, com ventos fortes, realmente esse alerta, ele veio na medida necessária. Mas em outras situações ele pode ser um pouco mais específico, em caso de chuvas muito fortes, de possibilidade de inundações, alagamentos, para orientar melhor a população.